Eu sou o Rafael, psicólogo, e todo mundo queria ter a assertividade da personagem de hoje, mas poucos querem a responsabilidade de ter isso. Hoje é a primeira reflexão do ano sobre a Vi. Tem spoiler de tudo em Arcane. Vamos lá. Bom, eu terminei o ano de 2024 falando sobre a Powder, a Jinx, e começo esse ano falando sobre a Vi. E tem um motivo especial. A Powder, a Jinx, é uma personagem que foca mais, ela vive mais no seu passado. Não só ela vive mais no seu passado, mas também como as ações dela e o que acontece com ela tem muita referência ao que ela passou, ao que ela sofreu. Já a Vi é uma personagem mais objetiva. E assim, estamos iniciando um ano. Então assim, usar um personagem mais objetivo, assertivo, mais responsável de alguma maneira, vai trazer pra vocês uma percepção mais interessante sobre como seguir nesse ano. Vi é uma personagem bastante admirável em Arcane. Sempre está chamando a responsabilidade para si mesma e sempre procura proteger os mais fracos e aqueles que não podem se proteger. A Vi e a Jinx tiveram infâncias similares, só que cada uma reagiu de forma diferente, como é com todo mundo. Cada pessoa age de forma única e específica sobre as circunstâncias da vida. A Vi também é órfã, só que ela não se permitiu muito sofrer pelo que aconteceu com ela. Ela não se permitiu lamentar, porque justamente ela tinha alguém para proteger, sua irmã mais nova. Isso acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas não conseguem expressar sua dor justamente por sentirem que não podem fazer isso, porque precisam proteger outras pessoas nesse momento. E a Vi é alguém sentimental, só que ela de fato não se permitiu sofrer. Ela não podia sofrer. Existia alguém que dependia dela. Ela cita a Powder que enquanto ela estivesse ali, nenhum monstro iria pegá-la. Ela criou uma proteção. Ela criou um casulo pra Powder, que depois acabou se tornando um grande problema. Um estudo recente examinou como a parentalidade super protetora está relacionada à regulação emocional e ansiedade em crianças. A super proteção, na verdade, pode causar um grande mal, apesar das boas intenções da pessoa que está realizando. A parentalidade super protetora pode tornar as crianças mais desreguladas emocionalmente, o que aumenta sua ansiedade social. Isso pode ocorrer porque pais super protetores impedem que seus filhos experimentem emoções negativas e assim tentam diferentes estratégias de regulação emocional para lidar com as emoções negativas. Então, às vezes, a enorme vontade de proteger um filho ou alguém em situação vulnerável pode acabar criando uma prisão para aquele protegido. Só pode começar a ver como qualquer coisa como perigosa, porque ela justamente não cria as ferramentas necessárias para lidar com isso. Então, de certa forma mesmo, sem querer, a Vi acabou alimentando esse apego da Powder. Só que era difícil não ter isso, porque a Vi é alguém mais imponente. Ela é uma adolescente com vontade de conquistar o mundo. Ela vivia uma situação vulnerável, com pessoas vulneráveis, em uma cidade vulnerável, mas ela queria sair daquilo. Ela queria mudar. Ela não gostava da enorme desigualdade entre a cidade alta e a cidade baixa, onde ela vivia. Ela não queria se acomodar e sentia que o seu pai, o Vander, estava se acomodando. Ela diz a Vander que sabia que valia menos que as pessoas da cidade alta. Era essa a sensação que ela tinha, mas ela queria mudar isso. E esse é o pensamento que faz com que ela decida ir à cidade alta, junto com Clegor, o Milo e a Powder, para roubarem os itens de uma casa, buscando algum lucro financeiro. Então a Vi é alguém que sempre tentou buscar o seu lugar no mundo. Ela tenta encontrar meios para isso. E ela acaba motivando as pessoas. Isso torna ela uma boa líder. Clegor, Milo e Powder admiravam e respeitavam muito ela. Por isso, eles a acompanhavam sem hesitar. Eles seguem a liderança dela. E a liderança é de fato um fator que chama bastante atenção na personagem, porque ela consegue expressar claramente o que ela quer e consegue ditar ordens e ações, além de ser uma ótima solucionadora de problemas. Então, ao invés de reclamar ou lamentar, ela sempre tenta buscar uma solução. Isso foi criando uma força nela. Ela cita poucas palavras e as pessoas já sabem o que tem que fazer. Como mostra esse estudo, a dopamina desempenha um papel fundamental no comportamento direcionado a objetivos e na busca incansável por recompensas, o que constitui um componente indispensável da liderança eficaz. Líderes que possuem capacidade de acender inspiração e motivação em seus seguidores podem conseguir isso ao envolver habilmente o sistema de recompensa de dopamina em seus cérebros. E a Vi é exatamente isso. Ela é extremamente motivada em resolver problemas. Ela passa essa sensação para as pessoas ao seu redor e faz todo mundo confiar nela. E como eu citei, ela tem essa figura de líder e além disso ela é muito assertiva. Se você é alguém que luta para ter assertividade, essa personagem mostra bastante o que é ser assertivo. Ela sabe ser firme quando precisa ser firme, mas também consegue ser amável quando é necessário. A gente vê isso muito bem na forma que ela lida com sua irmã mais nova. Então, apesar de toda essa imponência, ela é alguém empática e com um grande coração. Porque assertividade é uma habilidade social que depende muito da comunicação, ou seja, da forma que você fala. Porque você precisa ser firme
firme, ao mesmo tempo que respeita os pensamentos e desejos dos outros. E pessoas assertivas como a Vi comunicam claramente o que sentem. Indivíduos que são altamente assertivos não se intimidam em defender seus pontos de vista ou objetivos. Eles são abertos a elogios, críticas construtivas. A própria maneira que a Vi tenta lidar com questões da vida já mostram isso, contribuíram pra isso. Se ela se sente injustiçada, ela tenta fazer justiça. Se alguém fala algo pra ela que ela não gosta, ela não tem receio algum de revidar. Do ponto de vista cognitivo, pessoas assertivas têm menos pensamentos ansiosos, mesmo quando estão sob estresse. Do ponto de vista comportamental, pessoas assertivas são firmes, sem serem rudes. Elas reagem a emoções positivas e negativas sem se tornarem agressivas ou recorrerem à passividade. E pra mim, esse é o grande motivo de muita gente que gosta da Vi. Em muitos momentos, queremos ser como ela, principalmente pessoas mais passivas. Eu sempre fui alguém muito calmo, que evitava conflitos. Isso me trouxe problemas. A partir do momento que você muda, que você se torna mais assertivo e começa a brigar pelos seus direitos ou pelos seus objetivos, entender que isso é natural, sua vida muda completamente. E foram através das características dela que ela conseguiu invadir uma casa na cidade alta. Só que o que ela não sabia é que a decisão de invadir essa casa mudaria completamente o destino dela e de várias pessoas que ela amava, como o Vander. É interessante que a Vi se parece muito com o Vander. Assim como ele, ela também queria lutar contra a cidade alta, pois ela se sentia injustiçada assim como ele. Ela também se sentia responsável por todos. E ser uma inspiração para todos trazia mais esse senso de responsabilidade para ela, como o Vander cita ela. Mande correr, eles correm, mas o que quer que aconteça, você é a responsável. O Vander sempre tentou ensinar a Vi a vantagem e a necessidade de ser responsável, basicamente de arcar com as próprias consequências. No livro Além da Ordem, do psicólogo Jordan Peterson, ele cita que sua vida ganha significado na exata proporção do nível de responsabilidade que está disposto a assumir. Ou seja, segundo ele, a melhor maneira de buscar uma vida significativa é justamente se responsabilizando, porque com responsabilidade você faz coisas difíceis, assume coisas difíceis. Teoricamente, são coisas difíceis que geram significado. Totalmente o oposto de quando fugimos de algo. Ou seja, abdicar da responsabilidade traz mais danos do que benefícios. E os benefícios que vêm da abdicação da responsabilidade são temporários, são mais curtos. Só que, novamente, existem custos. Essa inspiração da Vi leva a um acidente provocado sem querer pela Powder. E os defensores da cidade alta começam a procurar os responsáveis pelo ocorrido na cidade. E a Vi pensa em se entregar. Mas o Vander acaba se entregando para a polícia para protegê-los. Mas antes que a polícia o levasse, ele é levado pelo Silco. A Violet vai atrás do Silco e a gente consegue ver como ela é extremamente forte. Ela é muito habilidosa com as manoplas, ela é uma boxeadora nata. Só que apesar de ser extremamente forte, ela é apenas uma adolescente, apenas uma pessoa que tá começando a vida contra muitos. E é nesse evento que acontecem todas as coisas que culminam na morte do Clegor, do Milo e supostamente o Vander. O que quebra totalmente a Vi, que se sentia responsável pela situação e que após descobrir que a Powder, sua irmã, tinha sido responsável por aquilo, tinha piorado tudo, ela acaba na impulsividade, dizendo palavras muito duras para ela. E elas se separam tragicamente, pois a Vi, antes que ela pudesse voltar e pedir desculpas, acaba sendo presa e indo pra cadeia. E foi justamente esse ato de impulsividade, essas palavras difíceis, que mais tarde, segundo a Powder, fizeram meio que a Vi criar Jinx. E aí é que vem o grande ponto da Vi, ou ponto negativo ou ponto a melhorar, a reatividade. Ela é assertiva, ela tem essa figura de líder, mas isso vem com uma extrema dose de impulsividade. Como mostra esse estudo, onde o pesquisador Matthews Elliott mostra o tanto que a impulsividade atrapalha as tomadas de decisões, e de fato ela é em muitos momentos, muitas horas que de fato ser impulsivo não faz sentido. Isso é uma reação que gera às vezes danos que são permanentes, ou seja, você pega uma reação temporária e transforma ela em uma dor, em um problema permanente. Só que a impulsividade, assim como qualquer outra coisa na vida, tem os dois lados. Pessoas impulsivas, às vezes, podem agir mais quando devem agir, ou quando a maioria das pessoas não quer agir. Isso, às vezes, pode ser fundamental para criar um controle maior sobre a própria vida. Coisas que as pessoas geralmente passivas e que esperam mais, sentem que não têm. Às vezes, suas ações improvisadas podem servir a um bom propósito. Elas permitem que você, o tomador de decisões, haja rapidamente e aproveite uma oportunidade que, de outra forma, poderia passar despercebida. Então, a impulsividade, sim, assim como acontece com a Vi, tem uma parte boa. No caso da Vi, se manifesta como uma espécie de impulsividade funcional. Ou seja, ela age de acordo com os valores dela. Ela procura agir quando ninguém quer agir. Mas aí, voltando à parte negativa, por ela agir muito, ela acaba agindo sem pensar em alguns momentos. Ou agindo com
poucas informações. A situação dela com a Powder é um pouco disso. Ela fala coisas baseado no que estava sentindo e depois ela se arrepende, pois causou um grande dano que ela não imaginava. A Vi, ela meio que aprendeu que a violência resolve boa parte das coisas. E isso tornou e faz parte da personalidade extremamente reativa dela. Alguém muito reativo tem um sistema de luta ou fuga bem sensível, o que ajuda a agir em muitas vezes, mas também pode fazer a pessoa ver tudo como uma forma de ameaça. Com isso, seu corpo reage a tudo. Reage a qualquer ofensa, a qualquer palavra, mesmo quando elas não necessariamente significam o que você quer que elas significam. Muitos personagens ali na série, inclusive, sabem como mexer com a Vi. Eles sabem que ela se estressa mais rápido. Eles sabem que ela pode agir com base nas emoções. E isso coloca os outros no controle sobre ela em alguns momentos. Então a Vi é presa, não tem a chance de falar com sua irmã e ela fica na cadeia sem ao menos saber notícias dela, o que provavelmente acabou sendo muito torturante pra ela. Vi não teve muito tempo de viver o luto direito de perder o Vander, de perder a sua família. Então ela fica alguns anos na prisão, se concentrando na única coisa que ela poderia fazer, treinando sua força física, até o dia que ela conhece Caitlyn, que vai para a prisão e mostra desenhos que lembravam os desenhos de sua irmã, indicando que provavelmente ela estava viva, e isso dá esperanças a ela. Ficar numa prisão, não desistir de algo e continuar se mantendo motivada. Tudo isso acontece muito pela alta confiança que a personagem tem em si mesma. Ela acredita de fato absurdamente em si mesma. E isso faz total sentido para se tornar confiante. É impossível ser confiante sem acreditar em si mesmo, sem acreditar que você vai conseguir fazer coisas que você está pensando em fazer. Não importa quantas vezes ela é derrotada, não importa quantos revés ela possui, ela sempre acredita que vai conseguir dar a volta por cima. Isso faz muita diferença. Um estudo com mais de 1.500 participantes, com idades entre 13 e 77 anos, descobriu que aqueles com uma perspectiva mais positiva tinham significativamente mais força de vontade e entusiasmo do que aqueles com uma mentalidade mais negativa. Pessoas que acreditam que terão sucesso são muito mais apaixonadas e têm maior força de vontade do que aquelas que não acreditam, como diz o autor desse estudo, o pesador Hermundur Sigmundsson. Ou seja, não é fácil fazer isso. Obviamente que não é fácil fazer isso, não é fácil encontrar confiança em si mesmo, mas é algo fundamental para você atingir objetivos. E aí chega na parte onde ela reencontra a Powder. E ela descobre que a Powder não era mais a pessoa de antes. Aquele tempo que ela ficou na prisão, todo esse tempo que passou, fez uma mudança forte nela. Agora, a Powder era uma criminosa que tinha se juntado ao Silk, uma das pessoas diretamente responsáveis por aquele evento tão trágico para ela. Então sua irmã, que um dia ela conviveu, agora era uma pessoa cruel. E aceitar essa mudança da Powder é a parte mais difícil pra Vi, que tenta se convencer que sua irmã é a mesma de antes. Só que na própria série de Arcane é evidenciado o quanto as pessoas mudam no processo, o quanto as mudanças vão ocorrendo. E com isso a Vi meio que tenta conviver com essa culpa que ela carrega. Apesar dela ter agido de forma proporcional ao que aconteceu com ela, ela se culpa muito. Ela quer reparar o erro que ela cometeu. E o sentimento de culpa é muito aversivo para nós. Assim como a vergonha, o constrangimento ou o orgulho. A culpa tem sido descrita como uma emoção autoconsciente, envolvendo reflexão sobre si mesmo. As pessoas podem sentir culpa por uma variedade de razões, inclusive atos que cometeram ou atos que você acredita que cometeu. E estudos sugerem que a propensão à culpa pode estar relacionada à empatia, bem como à confiabilidade. Geralmente pessoas que sentem culpa também acabam sendo mais confiáveis do que outras. Ou seja, se você sente culpa, significa que você vai priorizar, teoricamente, não cometer erros ou quebrar a confiança de alguém. E é isso que faz parte da assertividade da Vi. Porque apesar dela ser mais durona, enfática, lutar pelos seus direitos, ela é alguém que é confiável. Ela é alguém que as pessoas podem contar. E, de novo, isso que é assertividade. E um dos pontos que ajudam ela bastante a lidar com essa culpa é justamente sua relação com a Caitlyn. Ao mesmo tempo que a Vi se distancia da Jinx, ela começa a se aproximar da Caitlyn. E a relação dela com a Caitlyn é bem curiosa, porque ela começa de uma forma e depois se desenvolve e evolui para outro caminho. No início ela provoca muito a Caitlyn, mas aos poucos as duas vão desenvolvendo um apego uma pela outra. Porém, acaba se tornando uma relação complexa, porque as duas pertencem a lados distintos, e a Caitlyn quer caçar justamente a Jinx, a irmã da Violet. E é essa nova configuração de relação que ela tem com a Powder que faz com que ela meio que rompa com sua irmã. Isso acontece após o ataque ao Conselho da Cidade Alta, que a Vi de fato decide romper os laços com a Powder. Ao mesmo tempo, ela se sente responsável por dar um fim na sua própria irmã, por ela ter se tornado quem ela se tornou. E a Vi se sente tão responsável por isso, que ela acaba entrando para o grupo dos Defensores da Cidade Alta, liderado por Caitlyn, para caçar a Jinx. E aí é esse que é o lado negativo da responsabilidade. Porque às vezes o que acontece? Algumas pessoas, como no caso da Vi, acabam se sentindo responsáveis até por coisas que não são dela. Elas puxam coisas que não são dela. E aí quando ela encontra a Powder, as duas têm aquela melhor luta da série. Uma luta que representa bem essa quebra de vínculo das duas. Uma luta cheia de raiva, tristeza e ressentimento. Mas mesmo elas lutando de uma forma que a qualquer momento uma poderia morrer, ou as duas, elas não conseguem finalizar com a outra. Porque obviamente é uma decisão muito difícil.
vício. Só que elas decidem ali que naquele momento elas tinham que ficar distantes uma da outra. A relação não poderia ser como antes. Só que aí entra outro fator, porque ela tem que romper com a Caitlyn também. Porque ela ama duas pessoas que são de lados distintos, com valores distintos. A Powder, da Cidade Baixa, e a Caitlyn, da Cidade Alta. A Vi entende a Caitlyn, ao mesmo tempo que ama a Powder, mas ela entende que a sua irmã precisa ser separada. E aí quando ela percebe que a Caitlyn, de fato, iria dar um fim na Powder, ela entra em um enorme conflito. A ação da Vi de impedir que a Caitlyn desse um fim na Jinx, mesmo tendo a Aisha no meio do conflito, acaba fazendo com que a Caitlyn decida romper algo que tinha acabado oficialmente de começar, pois elas, há pouco tempo, tinham demonstrado de forma clara o que uma sentia pela outra, na cena que elas se beijam. A Caitlyn acaba batendo na Vi, que chora naquele momento, sente uma emoção muito forte, não pela dor em si, mas pela dor do término. A dor daquela relação está acabando, e a Vi, mesmo que seja uma personagem bastante durona e assertiva, ela vai sofrer por uma rejeição por um término. Em um estudo, quando participantes viram fotografias de seus antigos parceiros, as varreduras mostraram atividade em várias áreas do cérebro, incluindo na área tegmental ventral, no estriado ventral e no núcleo accumbens. Essas regiões são parte do sistema de recompensa do cérebro, que se comunica por meio da liberação do neurotransmissor dopamina, e a dopamina está envolvida tanto no vício em drogas, quanto nos estágios iniciais e obsessivos do amor. Portanto, aqueles que foram rejeitados ou tiveram um término recente experimentam desejos pelo seu ex-parceiro como se fosse de fato uma droga. Esse anseio é clinicamente similar ao que acontece com o vício. Então, ficar distante do amado é como se você de fato estivesse se curando de um vício. E é justamente após isso que vemos a fase mais caótica da Vi, onde ela começa a ter vários comportamentos autodestrutivos, justamente para não ter que sofrer ou lidar ou acalmar o que ela estava sentindo. Estudos mostram que muitas pessoas usam comportamentos compensatórios, como ingerir bebida alcoólica ou comer alimentos que fazem mal, para lidar com sentimentos negativos. A depressão, por exemplo, está significativamente associada ao consumo excessivo de algo. As pessoas podem recorrer a esses comportamentos justamente para não ter que lidar com sentimentos de solidão e desesperança que acabam vindo. A Vi começa a entrar em vários combates, começa a beber muito, sua vida fica extremamente bagunçada e sem propósito. Podemos perceber fisicamente também essas mudanças. Ela pinta o cabelo, suas roupas mudam, a gente vê ela constantemente suja e ela fica mais agressiva. Tanto que quando ela encontra a Powder, a primeira reação dela justamente é enforcá-la, o tanto que ela estava descontrolada. Só que ao mesmo tempo que a Jinx é a pessoa que causa sentimentos ruins nela, é a própria Jinx que é a responsável por trazê-la de volta. Ao encontrar a Vi, a Jinx avisa que o Vander estava vivo, e isso muda novamente a perspectiva de Vi. Elas encontram o Vander e as duas tentam novamente se reconciliarem. Mais tarde depois ela consegue se reconciliar com a Caitlyn, que também ainda tinha um vínculo com ela, e abre mão de sua vingança. Só que o final é trágico. A Vi perdeu muitas pessoas em sua vida. Ela acaba perdendo o Vander novamente, e sua irmã acaba se sacrificando para salvá-la. A última família que restava a ela era perdida em sua frente. E a cena que ela chora é uma cena que mostra bastante o tanto que ela estava sentindo de coisas que ela não expressava muito. Por sorte, ela tinha a Caitlyn, que acaba acolhendo ela naquele momento. Então a Vi é uma personagem que mostra um lado bastante assertivo e de busca por responsabilidades, e esse é um motivo dela ser bastante autêntica, mas também é um motivo dela ter sofrido muito, que ela sempre acaba se culpando, mas ao mesmo tempo ela acaba se colocando como protagonista da própria vida. Ou seja, tudo tem um custo, de certa forma. Toda a sensação, todo o sentimento da atitude perante a vida, ela vai ter pontos positivos e negativos. E vemos isso claramente na história da Vi. Só que o que ela fez é algo que não tem preço. Sentir que você está sendo genuíno e que está fazendo o que realmente quer fazer, enquanto arca com as responsabilidades, por mais que possa parecer assustador, é uma sensação única e mais duradoura. O peso do que precisa ser feito é bem inferior ao peso do que deveria ser feito. Como dizia o famoso investidor e já falecido Jim Rohn, todos nós devemos sofrer de uma ou duas dores, a dor da disciplina ou do arrependimento. A diferença é que a disciplina pesa quilos, enquanto o arrependimento pesa toneladas. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.